Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. O tema de hoje é encontrar a melhor estratégia para salvar a minha família, né? A família, ela é uma instituição divina. Se a gente for olhar toda a história da Bíblia, toda a história hebraica, né, judaica e cristã, Deus ele instituiu duas coisas na Bíblia. Na Bíblia nós vamos encontrar duas instituições divinas que são perpétuas, né? A primeira é a família. Deus instituiu a família. Está lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis capítulo 1, no capítulo 2, perdão. Lá no 24, que Deus fala: por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para unir-se à sua mulher, e já não são mais que uma só carne, né? É a família. Deus é uma instituição divina. É por isso que querem destruir a família a todo custo. Hoje, gente, a gente tem um plano mundial. Existe um plano, uma organização, é algo pensado, é algo orquestrado para se destruir a família. Não vamos entrar nisso hoje, porque a gente precisa de tempo para estar falando sobre isso, né? E às vezes até pessoas com mais conhecimento sobre esse assunto para poder estar falando, né? Mas existe um plano mundial para destruir a minha família e a sua família. Então a primeira coisa que nós precisamos entender hoje nessa questão de família, que a minha família, a sua família é um sonho, é um projeto de Deus. Foi algo instituído por Deus. Deus instituiu a família. Deus instituiu a família. A sua família ela é uma instituição divina, tá? O céu sempre se luta a favor da família, né? A outra instituição é a Igreja Católica, que foi instituída por Cristo. Nenhuma outra igreja foi instituída por Cristo, a não ser a Igreja Católica, mas nós não vamos entrar nesse assunto hoje. Amém? Né? Então, gente, nós precisamos restaurar a família, nós precisamos lutar pela família. Mas para a gente começar falando de estratégia, hoje praticamente a gente nem vai falar de estratégia, porque a gente precisa entender algumas coisas. A gente precisa entender alguns pontos, algumas coisas, para a gente poder entrar nessa batalha de restauração pelas nossas famílias. Por quê? Primeira coisa, porque nós estamos muito machucados. Nós estamos muito feridos. A nossa família ela está muito machucada, a nossa família está muito ferida. Eu posso dizer assim que o ataque contra a família é muito grande. Nós temos vivido tempos difíceis. Então nós precisamos hoje, primeiramente, nós precisamos aprender algumas coisas para que a gente possa trabalhar nesse processo de restauração da nossa família. Porque senão a gente vai cansar, lutar e não vai chegar a ter um resultado. Vamos fazer que nem o pessoal, como fala, que caminharam 40 anos andando em círculo, né? Se nós não usarmos as estratégias certas, vamos fazer que nem o pessoal lá de Moisés, que caminharam 40 anos para poder chegar na terra prometida, né? Porque, gente, é fato, primeira coisa, é fato, que ninguém se casa para ser infeliz. Né? Ninguém se casa para ter uma família e ser infeliz. Então isso é fato. Quando você casa, quando alguém casa para ser feliz. Quando alguém tem filhos, tem-se filhos para a intenção de ser feliz. Então a intenção de se casar, a intenção de se fazer, de ter uma família é para ser feliz. Essa é a intenção. Agora, se acontece isso, já é outra história, né? Então, nós precisamos, primeira coisa, gente, nós precisamos entender o que é que tem fragilizado a nossa família, né? Por exemplo, eu, a Cris, você aí, cada um de nós precisamos ter um entendimento do que tem fragilizado as nossas famílias, né? O que tem fragilizado, né? Nós precisamos começar a olhar para dentro de nós precisamos começar a reparar dentro de nós
O que tem fragilizado a nossa família? Às vezes parar um pouquinho. Às vezes rezar, perguntar para Deus. Às vezes sentar com você, primeiro os pais, né? O marido e a mulher, sentar os dois, conversar. E tentar descobrir o que tem fragilizado. Às vezes primeiro você precisa sentar com Deus. Sentar você com Deus, somente você, conversar com Deus e procurar entender o que tem fragilizado a sua família. Porque tem algo fragilizado. Porque, gente, muitas vezes nós ouvimos falar assim, eu lutei a vida inteira, eu fiz isso a vida inteira e não tive resultado. O problema muitas vezes não é lutar. O problema muitas vezes é lutar errado. Lutar com as armas erradas, com a estratégia errada e lutar muitas vezes contra o inimigo errado. Né? Então nós precisamos primeiramente conhecer, saber o que tem fragilizado a nossa casa. O que tem machucado a nossa casa. Porque ninguém vence uma batalha se você não sabe contra quem você está lutando. Contra o que você está lutando. Ninguém vence. Ninguém vence uma batalha se você não sabe quem é o inimigo. Você não sabe qual é o inimigo. Sai atirando para todo lado. Para todo lado. Você vai acabar acertando o céu, né? Então, uma coisa importante para a gente já aprender. Eu preciso reconhecer quem são realmente os verdadeiros inimigos de nossa casa. E qual é o caminho que ele tem trilhado para fragilizar e para destruir a minha família. Eu preciso reconhecer primeiramente quem que é o inimigo. Quem que é o inimigo? Que tem agido e fragilizado a minha casa e qual o caminho que ele tem usado para isso. Porque tem um caminho. Ele tem usado algo. Ele tem entrado por algum lugar. Às vezes tem entrado pelas nossas feridas, pelas nossas mágoas, pelos nossos ressentimentos, pelas nossas decepções. Às vezes precisamos descobrir qual é a brecha, né? Qual é a brecha por onde ele está entrando, né? Porque assim, quando acontece alguma coisa, então tem uma brecha. E aí é trabalhar nisso, procurar saber qual é essa brecha, como o Leandro está falando, né? Então hoje, gente, a gente vai falar duas coisas importantes. O primeiro, qual que é? O primeiro é o conhecimento dos nossos verdadeiros inimigos. Eu preciso saber quem é o meu verdadeiro inimigo. Então, se você quiser até anotar isso aí, você precisa anotar. O reconhecimento de nossos verdadeiros inimigos. Reconhecer e identificar nossos verdadeiros inimigos. Sabe por quê? Nós perdemos guerras porque nós combatemos os inimigos errados. Nós perdemos guerras porque nós combatemos os inimigos errados. E muitas vezes combatemos os inimigos do nosso próprio exército. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeira coisa que nós precisamos entender, gente, o seu inimigo, seu filho não é seu inimigo. Sua esposa não é seu inimigo. Seu esposo, sua esposa, seus filhos não são seus inimigos. Seus pais, filhos, não são seus inimigos. Nós precisamos começar a entender isso daí. Nós temos que lutar pelas pessoas e não contra elas. Nós temos que lutar pelas pessoas, não contra elas. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, e muitas vezes as nossas casas estão destruídas, as nossas famílias estão destruídas, porque nós estamos combatendo o inimigo errado. Nós estamos gastando força de quem não é nosso inimigo. Muitas vezes nós temos gastado força até mesmo pessoas que são dos nossos exércitos. Pessoas que estão na mesma guerra. Gente, deixa eu falar. Todas as pessoas que estão dentro da sua casa, todas elas são do mesmo exército. Nenhuma delas é inimiga sua. Ou até mesmo nem dentro da própria casa, né? Às vezes é na casa, por exemplo, o sogro e a sogra, o cunhado, não é? Porque muitas vezes a gente quer lutar contra eles também. Só que eles fazem parte do nosso exército, entendeu? Eles são dos nossos, então a gente não tem que lutar contra eles. E muitas vezes a gente acaba se armando contra, e tudo que a gente faz é para poder atingir. É ou não é? E nós começamos a destruir a nossa família. Por quê? Nós estamos combatendo o inimigo errado. Gente, o meu esposo... E a estratégia do inimigo. Porque, gente, a gente se enfraquece lutando contra o inimigo errado. Quando
ele nem precisa vir, porque só essa artimanha dele já faz com que um destrua o outro. Então, quer dizer, ele fica só ali de fora, né? Ele arma tudo isso, né? Para que ele nos cega, né? Causa situações e a gente acaba caindo. E o que acontece? Um luta contra o outro. Quer dizer, não precisa de um outro exército para lutar contra um exército que está lutando ele contra ele mesmo, entendeu? Então ele fica só de fora assistindo e colocando fogo, né? E a gente vai acabando um com o outro. Então a gente precisa entender isso. Olha, então é assim, ó. Se você não entendeu, né? Para quem não entendeu, não compreendeu o que a gente está falando. Mulher, o seu marido não é seu inimigo. Marido, a sua esposa não é sua inimiga. Mãe, pai, os seus filhos não são seus inimigos. Filhos, seus pais não são seus inimigos. Eles fazem parte do mesmo exército que você. Então, você não tem que lutar contra eles. Você tem que lutar a favor deles. Lutar por eles. Por eles. E é isto. Sabe? O vício do meu filho, o vício do meu esposo, o vício da minha esposa, sim, é meu inimigo. Mas meu esposo, a minha esposa, eles não são meus inimigos. Gente, muitas vezes também, muitos dos nossos maiores inimigos, muito não. O maior inimigo, sabe onde que está? Está dentro de nós. E é sobre isso que nós vamos tratar amanhã. Amanhã, o tema de amanhã por isso que a gente não vai avançar muito, né? Mas o tema de amanhã é sobre restaurar o amor. Nós vamos falar um pouquinho sobre a cura, né? A cura das feridas, a cura de um coração machucado, a cura de um coração ferido, né? Porque quem está ferido, fere. Um coração ferido, ele fere o outro. Um coração machucado, ele machuca o outro. Muitas vezes sem saber. Eu, Leandro, quantas vezes, por causa do meu coração machucado, ferido, eu feri a Cristina, eu feri os meus filhos. Gente, uma hora a gente vai partilhar. Quem sabe, até seja nessa da família aí, que Deus vai preparar para a gente dar um pouquinho de testemunho nosso, né? De tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente já passou. E de quanto nós nos ferimos. De quanto nós nos machucamos. Porque nós estávamos machucados. Então, gente... O que acontece, gente? Nós não olhamos com os olhos, né? Os olhos que é para nós olharmos, né? Os olhos de Deus. A gente olha através das nossas feridas. E quando você olha através de uma... Por exemplo, você tem um pano aqui vermelho, que você vai olhar. Você vai ver, tudo que você vai ver vermelho. Por quê? Porque tem um pano vermelho na sua frente, então você vai ver tudo vermelho. Então quer dizer, se você olha através das suas feridas, tudo que você vai ver vai ser ferida. Então você não vai ver outra coisa senão ferida. Então tudo que você vai fazer vai ser em cima daquela sua ferida, tudo aquilo que te machuca, né? E a gente acaba descontando tudo isso nos nossos, sem que eles mereçam. Por exemplo, uma pessoa, ela entra pra droga, mas ela entrou pra droga por quê? Aquilo é errado. Aquilo está destruindo ela. Mas existe uma causa, existe um motivo. Muitas vezes, gente, nós atacamos o outro porque nós não conhecemos o outro. Uma vez nós fomos rezar por uma família, né? Rezar por uma família que tinha um problema difícil de bebida naquela casa. Na hora que nós estávamos rezando, Deus trouxe ao nosso coração. Porque aquele homem, ele era um homem muito bom. Mas de vez em quando ele começava a beber, pegava a moto, saía e colocava em risco toda a família. E machucando os filhos, e machucando a esposa. O medo de acontecer alguma coisa. E o medo de... Então, gente, aquela família tava, aquele homem... Ele sempre... E aquele homem... Né? Aí eu perguntei para ele, assim, aconteceu alguma coisa na sua vida? Você teve alguma perda? Alguma coisa? Aí ele falou assim, faz uns 6, 7 anos mais ou menos eu perdi o meu irmão, eu era como um pai para mim. Né? Mas não, eu falei para ele, tem algo a mais. Tem mais coisa aí. Ele falou assim, quando eu tinha 10 anos, o meu pai se matou. O meu pai bebeu veneno. Né? Então aquele homem, ele tinha uma ferida.
Ele tinha um trauma. Ele tinha algo dentro dele que impedia ele de ser o esposo que ele tanto queria ser. Que impedia ele de ser o pai que ele tanto queria ser. E quantas vezes também dentro de nós, gente. Porque se a gente não curar as feridas que há dentro da gente, se a gente não olhar para dentro da gente e começar a analisar o que dentro da gente está estragado, o que dentro da gente está ferido. Quantas pessoas que estão me ouvindo aqui? Quantas pessoas estão dentro desta live, como eu também? Tem traumas, tem feridas, tem machucaduras, tem uma história de vida. Tem coisas que você passou na sua vida que às vezes você não falou isso para ninguém. Só que isso interfere muito. Às vezes você diz assim, mas já passou, né? Já nem lembro mais. Mentira, você lembra. Se você não tratou, se você não falou para ninguém, aquilo está guardado. Você pode não lembrar, mas ele está enterrado. E aquilo ali está vivo dentro de você. E tudo que você vai fazer, você não sabe, mas aquilo interfere. Aquela ferida interfere, atrapalha. Atrapalha você a fazer qualquer coisa. É muito lindo, gente, quando a gente começa a gente começa a conversar com uma pessoa, né? A levar ela a se conhecer. E, gente, a pessoa vai se descobrindo, por exemplo, ela entra falando uma coisa, ela sai falando totalmente outra. Por quê? A gente não tem dimensão. Né? Do que é, né? A gente conhecer, a gente aprofundar, a gente poder mergulhar dentro de nós e tirar tudo aquilo que não faz bem. A gente não foi treinado para isso, infelizmente, né? E é isso, gente. Nós precisamos começar a olhar para dentro de nós. Sabe? Deixa eu falar uma coisa. Precisamos entender que o problema não é o outro. O problema não é o outro. Mas sim aquilo que ele traz dentro dele. A história de vida dele. É procurar entender o outro. É procurar saber o outro, procurar conversar. E vai entrando tudo nessas estratégias que nós vamos traçando durante essa semana, que vai entrando no diálogo, que vai entrar na reconciliação, vai entrar em tantas coisas. O problema é, gente, que nós somos preguiçosos e nós não investimos. Nós não investimos na nossa família, gente. Muitas vezes, sabe, o meu filho... Mas por que o meu filho age daquele jeito? Alguma coisa de errado está. O que está acontecendo? Ou pode ser alguma coisa que ele carrega dentro dele, que eu não sei. Pode ser que alguma coisa que ele carrega dentro dele que é consequência de um erro meu, de uma atitude minha. Ou muitas vezes é consequência de falta de alguma atitude minha, por exemplo, falta de uma autoridade de pai, de mãe. Então nós vamos começar a entrar nisso daí, nós precisamos entender uma coisa. O outro nunca é o meu inimigo, mas o inimigo é o que tem dentro dele, é a história dele. E outra coisa, gente, né? Essa semana que passou, né? Tava eu e a Letícia conversando, né? Conversando com a minha sobrinha, tudo. E a Letícia, eu falo, né? Ela tem que ser psicóloga, né? Porque assim, e a gente partilhando, né? E explicando as coisas, conversando, né? Com a Fernanda, explicando algumas coisas pra ela, né? E a Letícia começou a falar umas coisas. Gente, olha... É assim, às vezes vocês falam assim, nossa, a Cris e o Leandro faz atendimento com as pessoas, tudo, né? Os filhos deles devem ser, né? Não tem nenhum problema. Não é assim que funciona. Dentro de casa, né? Santo de casa não faz milagre. E muitas vezes é muito mais fácil alguém vir conversar com a gente de fora do que os nossos próprios filhos. Então, assim, a Letícia começou a falar coisas ali, aquilo que foi me ardendo, me doendo por dentro, porque assim, são coisas que sem querer eu falo que foi, tipo, eu falo que até é algo do Espírito Santo mesmo, né, revelando pra mim, pra quê? Pra que eu possa, né, ir contornando e se aproximando pra poder ajudar, né, usando uma estratégia correta, fazendo com que eu consiga me aproximar, entendeu? Porque é difícil, o pai e a mãe é difícil se aproximar do filho, sim. O filho, ele não vai partilhar tudo aquilo. Tinha uma pessoa, ela partilhava tudo, nossa, tudo com a gente, né? E eu ficava pensando assim, eu falava, gente,
eu fico imaginando se fosse o Juninho partilhando isso com nós, né? Mas nunca que o Juninho vai ter coragem de partilhar certas coisas que a pessoa tinha coragem de partilhar conosco, né? Uma pessoa jovem. Então eu falo assim, a gente tem que também ter esse cuidado, né? Ah, mas não fala pra mim. É difícil. Primeiro, é difícil, né? Os filhos, dificilmente eles vão partilhar tudo aquilo que eles sentem com os pais. Então muitas vezes é preciso buscar uma ajuda de fora, né? E assim, às vezes a pessoa ela carrega monstros dentro dela. Ela é toda fragilizada ali, mas dentro dela tem monstros ali. Por quê? Tantas feridas que foram sendo construídas ali dentro. Porque de tanto que foi machucada. Às vezes pelo pai, às vezes pela mãe, às vezes na escola. A gente não sabe, gente, mas se a gente não souber fazer essa faxina, a gente vira um depósito de lixo, né? E é onde que a gente se torna isso que o Leandro tá falando. É isso, começar a olhar para dentro da gente. Começar primeiro a olhar para dentro de mim. Sabe, gente? Começar a olhar para dentro de mim, porque a gente vai começar a resolver as coisas dentro da nossa casa a partir de eu começar a resolver dentro de mim. Porque muitas vezes nós ficamos esperando a mudança do outro, né? Mas a mudança do outro depende dele, não depende de mim. A mudança da Cris não depende de mim, depende dela. A minha mudança não depende da Cris. Ela pode ajudar, ela pode rezar, ela pode conversar, ela pode dialogar, mas é uma decisão minha. Você entendeu? Então, o primeiro que precisa mudar dentro de casa sou eu. Então, hoje, gente, a primeira coisa, eu preciso olhar para dentro de mim. E dentro de mim descobrir quais são os inimigos da minha família que habitam dentro de mim. Que são atitudes minhas. Né? Porque eu não sou um coitadinho. Eu não sou o único certo da minha casa. E o outro é o errado. Nós não somos. Gente, quantas pessoas que nós atendemos que a pessoa, ela colocava o outro como errado. E quando você ia conversar, você ia entender a história, o outro tinha erro, mas ela era muito mais errada. E quantas vezes eu, Leandro, achava que eu era o certo, os outros da minha casa eram errados. Mas eu preciso, e muitas vezes eu preciso e continuo ainda, porque eu continuo errando muitas vezes, mas muitas vezes é na oração, é conversando com Deus, é perguntando para Deus, olha Senhor, me mostra, me revela. Sabe, eu tenho que perguntar para Deus, Senhor, me mostra quem eu sou dentro da minha casa. Mostra os meus erros, mostra quais são os inimigos que agem dentro da minha casa, mas que agem através de mim. E Deus vai mostrando, e muitas vezes eu vou descobrir o quê? O inimigo não está no outro, o inimigo está em mim. Antes de eu conhecer sobre cura interior, sobre o autoconhecimento, né? Eu achava que eu falava assim, nossa, tipo assim, eu até vergonha de dizer, né? Eu falava assim, nossa, eu sou a pessoa mais fácil de lidar. Nossa, eu sou a pessoa mais fácil de lidar, né? Então, assim, principalmente depois que eu fui me conhecendo verdadeiramente, eu vi por quê. Eu era muito, né, por causa dos meus traumas, dos meus complexos, por causa das minhas feridas, eu muitas vezes me anulava, eu não falava as coisas, mas hoje eu não sou assim. Hoje se eu vejo alguma coisa, eu vou falar, eu não vou ficar quieta. Então quer dizer, aquilo que eu pensava se tornou muito mais difícil. E conforme eu fui me conhecendo, eu falei, meu Deus do céu, então peraí. Então tudo aquilo que eu achava que era o Leandro que precisava mudar, então não é. E tudo que eu vivi quando eu era solteira, então não eram os meus irmãos só, eu também. Então, sabe, gente, vai caindo as nossas máscaras, né? Vai caindo as nossas máscaras porque a gente vai se conhecendo verdadeiramente. E não tem ninguém que seja tão bom que não tenha nada que precisa melhorar. Porque se tiver, né, o único que existiu nessa terra foi Jesus. O dia que a gente tiver bom mesmo, Deus não leva. Já leva, né? Aí já tá santo, então já leva, não é? Então, se você acha que você é o perfeito dentro da sua casa, que você não precisa mudar, isso significa que você precisa se conhecer. Isso é muito interessante, porque muitas vezes, gente, sabe por que não há mudança, que ele quer mudar tudo dentro da nossa casa? Porque ele está querendo mudar o outro, mas exatamente. Eu que preciso mudar. E vai haver uma mudança dentro da nossa casa quando cada um assumir aquilo que precisa mudar.
Não adianta ficar apontando o dedo, né? Eu sempre falo, aqui, é 2 vezes que a gente tem que falar. Falou 2 vezes, não melhorou, não mudou, então parte para rezar. Vai rezar. Vai rezar e deixar que Deus haja, né? Que Deus age, que Deus toca no coração daquela pessoa para que ela mude, porque nós não mudamos ninguém. Aí é onde que acontecem os desgastes, os transtornos que há dentro de casa, as desavenças. Por quê? Porque eu quero mudar o Leandro. Eu quero mudar ele de toda maneira. Não, tá errado isso que você está fazendo. Enquanto ele não assumir que ele está errado, enquanto ele não reconhecer que ele está errado, jamais eu vou conseguir mudar alguma coisa. O que eu posso e que é difícil é mudar eu, né? Eu reconhecer quais são os meus erros e mudar, né? Que já é difícil. Agora imagina a gente querer mudar o outro. Quem muda o outro é Deus, gente. Quem muda o outro é Deus. Gente, e nesse processo de descobrir os nossos inimigos, nós precisamos passar pelo processo de cura interior. Pode continuar. A gente precisa passar pela cura das nossas feridas, do nosso coração, né? Porque nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Nós vemos as coisas como nós somos, sabe? E nós precisamos, sabe o quê? Nós precisamos lutar para que a nossa família faça uma experiência com Deus. Que a nossa família passe por um processo de cura interior. Então, esse é o primeiro ponto hoje, o primeiro requisito. Né? Descobrir quem somos os nossos inimigos. Porque a partir do momento que a gente descobrir quem são, quem é, aonde que ele age, como que ele age, né? Aí a gente vai poder começar a usar as armas. Porque como que a gente vai usar uma arma? Aonde? De quem? Para quê? Gente, segundo tópico. Ninguém vence uma batalha se não sabe contra qual inimigo está lutando, né? Está muito atento. Outro ponto importante. O desenvolvimento de uma sábia e correta estratégia. Gente, para a gente vencer a guerra, para vencer essa batalha, a gente precisa desenvolver o desenvolvimento de uma sábia e correta estratégia. Eu preciso ter uma estratégia de guerra. Eu preciso começar a pensar, analisar como que eu vou trabalhar essa questão. Eu preciso começar a analisar como que eu vou lidar com meu filho, como eu vou lidar com a minha esposa, como eu vou lidar com os meus. Olha, como que eu vou lidar com essa situação da minha sogra que está interferindo no meu casamento? Ou da minha mãe que está interferindo no meu casamento? Eu preciso começar a analisar. Eu preciso começar a fechar as brechas e ter uma estratégia de guerra. Quem não utiliza a estratégia certa, começou a perder a guerra. Aí primeiro você não reconheceu o inimigo. Primeiro você lutou contra o inimigo errado. Né? Depois você não reconhece o inimigo. E aí vai indo. Aí quando você reconhece, você usa a estratégia de guerra errada, aí você começou a perder a guerra. E é isso que nós vamos começar a trabalhar nesses dias. Para triunfar na batalha, precisaremos conhecer bem as nossas armas. Nós precisamos conhecer bem as nossas armas. Para que serve? Que arma que eu vou usar? Que estratégia que eu vou usar? Né? E muitas vezes você vai precisar mudar a estratégia, porque muitas vezes aquela não está dando certo, você precisa partir para outra. Você precisa começar a analisar se está tendo resultado. Né? Se despejarmos a nossa munição em alvos errados, nos frustraremos e perderemos a batalha. Gente, é aquilo. Volta tudo naquela questão do inimigo. Eu estou usando a minha munição, toda a minha munição. Não criei estratégia nenhuma, estou usando de qualquer jeito, ainda estou usando o inimigo errado. Estou perdendo a guerra. Precisamos identificar onde estão os verdadeiros raízes de nossos problemas, suas verdadeiras causas e como nossa família tenha sido atingida por tais realidades. Olha só, preciso saber onde estão as verdadeiras raízes. Onde que está a raiz? Por que o meu esposo é assim? Por que o meu filho é assim? Por que eu sou assim? Né? Por quê? Suas verdadeiras causas, né? Onde é a causa? Por que é assim? Por que meu marido bebe? Por que eu sou nervoso? Por que eu perco a paciência? Porque eu preciso saber por que eu perco a paciência. Quando eu volto ao normal, eu falei, nossa, foi uma tempestade num copo d'água, gente. Não sei se você é assim. Né? E é muito interessante nisso que o Leandro está falando também, gente. Uma coisa que um dia a gente quer falar sobre isso, tá? A gente precisa ainda nos formar sobre isso bem para poder falar com precisão, né? Conhecer o seu temperamento. É importante porque o Leandro ele é colérico.
Então ele sabe que ele explode fácil. Então se ele sabe que ele explode fácil, então quando ele percebe que ele vai explodir, ele já começa a falar, não, se eu sei que eu vou explodir naquela discussão, então eu não vou discutir, porque eu sei que eu vou perder a minha razão ali. Ontem aconteceu uma coisa de família aí, e eu falei assim, hoje eu não vou poder ir não. Eu não vou poder ir lá, porque se eu for lá, vai dar problema. Então eu preciso ficar no meu lugarzinho, quietinho. Quantas vezes eu também preciso ficar dentro do meu quarto. Tem que dar um passo para trás, né? Eu tenho que ficar dentro do meu quarto. Ele fala, é melhor ficar lá. Eu vou ficar lá no meu quarto, gente. A gente fala assim, então Fica, né? Mas é tudo questão de reconhecimento. Ele fala, eu vou dormir que todo mundo ganha mais. A gente fala, então vai dormir, vai. Mas a gente vai se conversando, a gente vai se entendendo. Mas, gente, a gente precisa começar o quê? Começar a cavar, a buscar. Sabe? Começar a olhar para dentro de nós e para dentro da nossa casa. Por quê? E como nossa família tem sido atingida por tais realidades. Quais são as realidades? Porque a gente precisa começar a fazer amnese, que fala? Anamnese do que está acontecendo. E sabe o que acontece, gente? Muitas vezes nós temos medo. Sabia que eu falo assim, ó, se você fala assim, olha, uma noite de cura e libertação, lota o lugar, você vai fazer uma live, lota a live, todo mundo vem. Mas se você fala assim, uma noite de cura interior, cura das emoções, né? Vamos curar as feridas do seu coração, não aparece. É meia dúzia de gato pingado, porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de mexer na ferida delas. Porque sabe que vai doer? Dói, gente. Mas não tem coisa melhor do que a gente saber como, né? Porque eu falo, quando você sabe, como que eu posso dizer? Quando você sabe quem você sabe onde você pode ir, você sabe como que você vai chegar, você sabe como que você vai sair, entendeu? Eu falo que uma pessoa, quando ela não se conhece, quando ela tá cheia de feridas, eu falo que é que nem um cego, que ele anda sem rumo, batendo a cabeça. Ele vem, ele bate a cabeça ali, ele cai, ele vem, ele bate a cabeça do outro lado, ele vai bater na cabeça. Ele só vai se machucando cada vez mais, se ferindo cada vez mais, por quê? Porque ele não sabe quem que ele é. Ele não sabe até onde ele pode ir. Porque quando a gente se conhece, como o Leandro, né? Ele sabe. Por exemplo, se eu der esse passo aqui, eu vou brigar. Então eu dou um passo para trás. A gente tem que ter humildade de reconhecer. Eu não posso continuar, porque senão eu vou arrumar confusão. Entendeu? Então, gente, isso não é se humilhar. Isso é sabedoria. São Francisco Sales, São Francisco Xavier. O quê? Que ranhava São Francisco Sales. São Francisco Sales, que falava que ele era um santo da doçura, né? Um santo doce, né? Gente, diz que às vezes alguém ia conversar com ele, diz que a marca da mesa dele... Quando ele morreu, né? Pegaram a escrivaninha dele, que foram ver, tinha lá, ó, que ele arranhava tudinho. Ele arranhava para não perder a paciência, para não falar, ou sabe? para não bater. Porque diz que ele era um temperamento, e todo mundo fala que ele era doce, mas ele não era doce. Ele se conhecia. Ele sabia como é que ele era, então ele tinha as táticas dele. Vamos arranhar a mesa para não bater na pessoa, para não xingar a pessoa. Né? E se tornou o santo da doçura. Olha, está vendo? Então, gente, isso é buscar a santidade, né? Ser santo é isso, né? É conhecer as nossas limitações, é conhecer até onde a gente pode ir para que a gente possa nos controlar, né? É sabedoria a gente controlar o nosso o leão que tem aqui dentro, né? Porque quantos leões não tem guardado aí, né? A gente sabe disso. Tem uma leoa aqui guardada. E o problema muitas vezes dentro da nossa família, sabe qual é o problema, gente? Que a gente quer vencer. A gente quer vencer. A gente não quer resolver o problema. A gente não quer que a nossa família vença. Eu preciso vencer. Eu preciso sair por cima. Só que muitas vezes eu preciso entender uma coisa. Quem tem que vencer é a minha família. Quem tem que vencer são os meus. E muitas vezes, para a minha família vencer, eu, Leandro, vou ter que perder. Não, simplesmente perder. Não, eu tenho que perder porque minha família precisa vencer. Eu preciso começar a entender. Porque muitas vezes o diálogo não dá certo em família.
Porque o diálogo na verdade, é para resolver uma questão. E muitas vezes no diálogo eu quero sair por cima, eu quero vencer a pessoa, eu quero falar, a pessoa tem que escutar. Não, não é isso. A minha família, enquanto o outro não tiver, quando eu não tiver a noção de que a minha família precisa vencer e de que muitas vezes eu vou precisar renunciar a minha vontade, o meu desejo, para que a minha família vença, vai ficar difícil. Uma coisa assim, ó, muitas vezes, né, eu não sei, às vezes eu tenho que falar isso porque às vezes você vive essa situação na sua casa, né? Às vezes você passa por isso e muitas vezes você fala assim, nossa, mas eu tô agindo errado, eu tô sendo boba. Mas não, né? Por exemplo, como eu vou falar porque a gente tá falando, o Leandro falou dele ser estourado, né? Que ele é colérico. Então, por exemplo, o Leandro ele é colérico, ele explode fácil, né? Por exemplo, diante de uma situação, muitas vezes a pessoa colérica, ela não consegue pensar, raciocinar. Ele tá trabalhando com isso, mas gente, não é fácil, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o Leandro, ele chega, ele fala alguma coisa. Aí as crianças falam pra mim assim, mas mãe, a senhora não vai fazer nada? E eu fico quieta. Eu guardo aquilo ali e depois, a hora que o Leandro está calmo, eu vou lá e converso com ele. E funciona, não é? Funciona. Por quê? Porque, gente, não adianta. Se você sabe que o seu marido ou sua esposa, se seu filho, ele é colérico, não adianta você bater de frente na hora que ele está nervoso. Não adianta, gente. É dar murro em ponto de faca. E muitas vezes analisar também, porque muitas vezes as crianças, tipo assim, as crianças falou, mas a Cristina falou, nós, ele tá certo, ele não tá errado. Né? É analisar a situação. Né? Não, mas eu vou falar o quê? Ele tá errado, ele não tá errado, ele tá certo. Ou muitas vezes a Cristina foi lá e falou pra mim, né? Mas é aquele negócio, espera acalmar. Vai lá e fala, e muitas vezes se eu reconhecer que eu tô errado, eu vou chegar e vou falar, eu vou pedir desculpa, eu falei, criança, me desculpa. E pede, gente, pede, porque tudo que acontece, por exemplo, eu sei disso, vocês estão entendendo? Muitas vezes você tem que entender. Eu acho que vocês conseguiram compreender o que eu tô querendo dizer, né? Eu não tô falando, por exemplo, muitas vezes ele pode até estar certo naquilo que ele tá falando, mas não adianta eu ir lá conversar com ele naquele momento que ele tá esquentado. Não adianta. Então eu tenho que esperar ele acalmar e aí eu vou conversar com ele, né? Então, por exemplo, às vezes você tem a Letícia é a mesma coisa. A Letícia, ela é colérica, não adianta eu querer bater de frente com a Letícia. Então eu sempre converso, eu sei como que eu vou chegar. Então a importância da gente conhecer o outro também, não é? Eu tenho que saber como que o outro é, não só eu, mas eu também tenho que conhecer o outro. Na verdade, você tem que procurar fazer o quê? Porque o temperamento ele vai ser controlado pelo espírito. Né? Então você precisa começar a trabalhar isso, principalmente a cura interior é muito importante. Hoje eu posso dizer que muitas coisas que eu fazia eu já não faço mais. Por quê? O Espírito Santo ele vai trabalhando. Eu vou deixando a minha vida ela ser trabalhada pelo Espírito Santo. Né? O Espírito Santo vai dando um controle e vai dando um equilíbrio. E a gente vai se convertendo com isso. Gente, um grande inimigo da nossa casa, um grande inimigo da nossa família, comentando o que nós estávamos falando, o egoísmo. O egoísmo. Sabe por quê? Nós só olhamos para nós mesmos, nós só pensamos em nós. Sabe? A gente vive olhando, nós só buscamos os nossos interesses pessoais, não somos capazes de fazer qualquer sacrifício ou renúncia pelo outro. Sabe? Os grandes problemas. Gente, quem não é capaz de morrer para si, não pode casar. Não pode. Sabe por quê? Porque o casamento, o relacionamento, ele é uma morte. Tudo que a gente vai viver, muitas vezes vai ter que morrer. E para dar certo um relacionamento, tem que ter morte, tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício. Muitas vezes vai ter que sacrificar. Por exemplo, a pessoa que ela vai casar, ela tem que ter noção que ela vai ter que sacrificar muita coisa. Ela tem noção que ela vai ter que sacrificar a vida de solteiro. Ela vai ter que sacrificar muitas amizades de solteiro. Ela vai ter que sacrificar a casa do pai e a casa da mãe. Então, um dos grandes inimigos de um casamento, de uma família, é o egoísmo. É a pessoa que ela não se sacrifica, ela não renuncia por nada neste mundo. E vai se criando infernos dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Então, é um caminho, sabe? Mas eu quero que vocês guardem uma coisa. Vocês, nesse caminho, vocês não caminham só. Nós não caminhamos só. Nós não lutamos só. Nós precisamos ter essa certeza, sabe?
pois Deus ele combate em nosso favor. Lembra quando eu falei que a família é a primeira instituição divina? Né? Deus é tão apaixonado pela família que seu filho... Jesus, ele é Deus. Jesus, ele poderia ter nascido grandão, ter vindo já até, né? Ele é Deus. Mas ele quis vir na família, ele quis santificar, sacramentar a família, tornar o casamento como um sacramento. Né? Nossa Senhora em Fátima, ela vem falar que a última batalha do inimigo contra o povo de Deus é no âmbito da família. Então você pode ter a certeza de uma coisa: se você gritar ao céu pela sua casa, pela sua família, o céu vai se movimentar. Sabe, Deus pode tocar. Mais interessado na restauração e na libertação da sua família. Deixa eu falar, mais do que eu, mais do que você, mais do que eu sou mais preocupado com a cura, com a libertação, com a restauração da minha casa. Deus é preocupado com isso. Sabe, o que eu não sou capaz de fazer. Às vezes você vai falar, nossa, Leandro, é muito difícil. Não é fácil. Mas o que eu não sou capaz de fazer, Deus é capaz. Onde eu não posso chegar, Deus pode chegar. Na verdade, sabe por que muitas vezes não estamos chegando a lugar nenhum? É porque nós queremos chegar. É que nós queremos tocar. É que nós queremos fazer. Não, quem faz é Deus. Sabe, é isso que nós precisamos colocar a consciência hoje. Ele pode realizar as coisas, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Só que a batalha já começou faz tempo. A batalha aí dentro da sua casa já começou faz tempo. A batalha do inimigo de Deus, o inimigo da família para destruir a minha família, a sua filha, a família começou faz tempo. O que nós precisamos reconhecer é, eu entrei nessa guerra, eu entrei nessa guerra, eu entrei nessa batalha. Assumamos hoje, gente, que nós estamos numa guerra e numa batalha. Descobrir quem são os verdadeiros inimigos. Nós precisamos descobrir quem são os verdadeiros inimigos. E usar as armas certas, né? Assumamos as armas certas e não fujamos deste combate. Assumamos as armas certas e não fujamos deste combate, porque dele depende a vitória da minha família. Dessa luta, dessa batalha, depende a vitória da minha família. E deixa eu falar uma coisa para você. Você já venceu, porque nós estamos do lado do vencedor. Jesus Cristo é o vencedor. O que a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8? É em Jesus. Nós somos mais que vencedores. Eu sei que não é fácil. Eu sei que está difícil. Eu sei que está doendo. Mas deixa eu falar, entra na guerra, entra na batalha. Porque Jesus, ele é vencedor em nós. Nossa família é como uma casa que de tempos em tempos inevitavelmente necessitará de reformas e restauração, pois a ação do tempo, o descaso de alguns habitantes e os desafios da rotina cotidiana são sempre inclementes com a vida útil de qualquer imóvel. Assim também é com a nossa família. Ela constantemente precisará de restauração em muitos de seus cômodos. Cômodos, gente, aqui a gente pode usar as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Os nossos relacionamentos um com o outro, né? A fim de que não seja definitivamente deteriorada pelos problemas e desafios internos e externos que a vida insiste em nos apresentar. No entanto, ninguém faz uma reforma sem saber aonde quer chegar. Então, quer dizer, para eu poder fazer uma reforma na minha casa, eu preciso saber aonde precisa ser reformado, aonde precisa ser mexido. E da mesma maneira na nossa família. Como o Leandro falou, como que eu vou lutar se eu não sei que estratégia que eu vou usar? Que arma que eu vou usar? Então a gente precisa saber contra quem que a gente está lutando, né? A gente precisa saber aonde que está o machucado, aonde está a ferida. A gente precisa saber tudo isso. A gente precisa saber onde a gente quer chegar, né? A gente precisa saber, gente. Sabe? E é isso. É uma guerra, é uma batalha que nós temos que viver. Mas Deus, ele é vitorioso por nós. Sabe? E o primeiro segredo para essa batalha é a cura do nosso coração. A cura do nosso coração. A gente precisa parar. Deixar Deus cuidar de nós. Quantas pessoas que estão aqui, começando por mim, por você, quantas mágoas, quantas feridas, quantas decepções que nós carregamos, quantas frustrações, quantas machucaduras que nos impedem muitas vezes
de lutar por nossa casa, de lutar por nossa família. Por causa dessas feridas. Enquanto nós estivermos com essas feridas, a gente não tem força para lutar. A gente não tem ânimo para lutar. A gente não tem vontade de lutar. Se o amor ele foi enfraquecido, se nós fomos feridos a tal ponto de não termos força para amar, a gente não vai querer lutar. A gente não vai querer usar estratégia nenhuma, nada. Então por isso que eu falo que é muito importante a cura do nosso coração. E o que Deus quer fazer é curar o nosso coração. Deus quer dar para você que perdeu o ânimo, que perdeu o sentido, a vontade de lutar pela sua casa, pela sua família. Deus quer te dar um novo sentido. Deus quer te ressuscitar. Deus quer ressuscitar a sua casa. Deus quer ressuscitar a sua família. Deixa eu falar, não está perdido. Não está perdido. Porque Deus luta por nós. Deus combate ao nosso favor. Vamos colocar Deus nessa batalha, Deus nessa luta, e a vitória é certa. E vamos rezar uma Ave Maria pedindo que Nossa Senhora nos ajude a descobrir quem são os nossos inimigos, como ele age, e a usar a arma correta. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.